nos últimos 2 anos, liderei o partido político que tinha mais representação na oposição e tive... Hoje vimos o pior PS de sempre nesta Assembleia da República. E vimos o pior PS por uma razão. Porque num debate com o Primeiro-Ministro, teletransmitido para o país todo, Ventura, o senhor... é sempre um gosto debater consigo, é mesmo. Sabe que, como diz o povo, pela boca morre o peixe e o senhor Senhoras e senhores, bem-vindos ao grande duelo no Parlamento. No canto vermelho, representando o partido Chega, temos o desafiante implacável André Ventura. Ventura entra no ringue com a sua retórica feroz, pronto para atacar as políticas do governo. Ele lança os seus jabs verbais, acusando o governo de ineficiência e corrupção. Cada palavra é um golpe direto, procurando expor as falhas da administração. E no canto azul, defendendo o governo, temos o primeiro-ministro, Luís Montenegro. Montenegro tenta responder com uma defesa sólida, destacando os supostos avanços significativos e as medidas que afirma serem cruciais para o progresso de Portugal. No entanto, ele tem dificuldade em esquivar-se dos ataques precisos de Ventura. Vamos ver o primeiro golpe de Ventura. Ventura inicia com uma acusação contundente sobre a falta de transparência do governo, um jab direto que abala a defesa de Montenegro. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Não queria começar esta inquirição ao Sr. Primeiro-Ministro sem denunciar perante o país o que me parece evidente. Hoje vimos o pior PS de sempre nesta Assembleia da República. E vimos o pior PS por uma razão. Porque num debate com o Primeiro-Ministro, teletransmitido para o país todo, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Secretário-Geral do Partido Socialista, não perdeu 5 minutos, nem 6, a fazer questões sobre saúde, sobre os salários, sobre as pensões, sobre os jovens que imigram. Perdeu 5 ou 6 minutos a atacar mais a justiça do que o processo Casa Pia de Lisboa em 2001. Mais do que o processo Casa Pia de Lisboa. Dando a ideia a Portugal que quando a justiça toca a uns está tudo bem, mas quando toca a políticos, eles mobilizam-se imediatamente para tentar controlar a justiça, para controlar a PJ, para chamar o Ministério Público a este Parlamento, para tentar condicionar a justiça. E isso fica como marca deste pior PS dos últimos anos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu não podia deixar de o confrontar com as suas declarações de que está muito incomodado ou de que aparentemente houve uma coligação negativa neste Parlamento para aprovar medidas como, ouçam bem em casa, acabar com as portagens. Acabar com as portagens. Ou seja, o Primeiro-Ministro não quer acabar com estas portagens. Algumas quase todas. Mas ao Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe recordar quem é que se juntou ao PSD e ao PS para votar contra as propostas de imigração. Foi o PS e foi o PSD que impediram aquilo que o senhor defendeu em campanha eleitoral, que era que houvesse cotas neste país de imigração e que o Sr. Primeiro-Ministro defendeu. PS e PSD. Hoje mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, hoje mesmo, PS e PSD chumbaram a audição de António Costa nesta casa. Hoje mesmo, não foi outro partido qualquer, PS e PSD. Quando António Costa está a dizer ao país todo que despediu a ex-CEO da TAP por razões meramente políticas, agora os contribuintes em casa que paguem. E nós cá estamos para fazer o circo à volta, desde que paguemos PS e PSD. Mas eu espanto-me, Sr. Primeiro-Ministro, com toda a franqueza, é que o Sr. Ministro tenha o desplante de vir a esta casa falar de uma coligação quando há um ano o Sr. Primeiro-Ministro disse isto. Eu vou-lhe ler. O maior comunista desde a Revolução de Abril. Sabem quem é que estava a falar? O então líder da oposição, Luís Montenegro e António Costa. O maior comunista desde a Revolução de Abril. O Sr. Ministro sabe quem foram os primeiros ministros portugueses desde a Revolução de Abril. Alguns deles de triste fama. Mas disse isto. O maior comunista desde o 25 de Abril. Disse mais, que é bom que o país ouça. O maior fracasso na governação de um país, António Costa. Eu peço ao país que olhe, o país que olhe
para casa, para as galerias, para o país e diga assim: sim, eu há 3 meses achei que ele era o maior fracasso da história, que era o maior desastre de primeiro-ministro, que era um erro ser governante. Para Portugal era péssimo, para a Europa toda está ótimo. Ó Sr. Primeiro-Ministro, isso não é hipocrisia, é o sistema a funcionar há 50 anos. Obrigado. E agora, Luís Montenegro responde. O primeiro-ministro tenta contra-atacar com promessas de avanços e melhorias, mas Ventura mantém a pressão. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. É sempre um gosto debater consigo, é mesmo. Sabe que, como diz o povo, pela boca morre o peixe, e o Sr. Deputado, acontece-lhe isso todas as semanas. Veja bem, o Sr. Deputado foi buscar 2 exemplos sobre 2 declarações que eu proferi. Uma a propósito da intenção do Governo colocar no nosso ordenamento jurídico o chamado arrendamento coercivo, forçado, uma medida que é, do meu ponto de vista, de índole comunista. Depois foi buscar uma declaração sobre o fracasso do Dr. António Costa como Primeiro-Ministro, coisa que eu assumi durante 8 anos. Até lhe devo dizer, olha, ele é seguramente muito pior Primeiro-Ministro do que vai ser como Presidente do Conselho Europeu. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Mas a maior expressão do seu oportunismo político, a maior expressão do seu populismo, da sua demagogia, da sua falta de consistência, da sua falta de maturidade política é esta. Senhor Deputado, não vá fazer a recolha de tudo o que eu disse sobre o Dr. António Costa. Vá fazer a recolha de tudo o que o Sr. Deputado disse de mim desde há 2 anos a esta parte. E agora faça o seguinte exercício. Depois de tudo aquilo que o Sr. Deputado disse de mim e do meu partido, a sua vontade era estar aqui ao meu lado a governar comigo. Pois é, Sr. Deputado. Pois é. É, Sr. Deputado. É. Sabe que a imaturidade, a inconsistência tem destas coisas, Sr. Deputado. Nós fazemos e dizemos coisas sem pensar nelas, sem as aprofundar, sem tentarmos ver qual é o seu racional. Ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode dizer assim: eu tenho ideias diferentes das suas, eu tenho ideias que aqui ou acolá vão mais para ali, e queria no Governo colaborar consigo para fazer uma frente contra outras políticas. O Sr. Deputado podia dizer isso, podia ao mesmo tempo dizer aquilo que disse muitas vezes sobre mim e sobre o meu partido, mas ter este registro. Mas não, o Sr. Deputado acha que pode fazer tudo. Os outros não podem fazer nada. Eu vou repetir aquilo que disse. Eu fiz oposição aos governos do Dr. António Costa do primeiro ao último dia. Eu fiz como líder parlamentar do PSD naquela bancada de 2015 a 2017 e fiz como presidente do PSD. Significa isso que eu não tenho condições para reconhecer as suas características enquanto político, que não tenho condições para reconhecer as suas capacidades para estar à altura de uma função que é de conciliação, que é de agregação de famílias políticas diferentes. Ó Sr. Deputado, enquanto o Sr. Deputado não tiver capacidade para perceber isto, o Sr. Deputado não percebe nada e não vai conseguir o objetivo que quer para o seu percurso político. E vou-lhe dizer mais, Sr. Deputado. E eu digo-lhe isto, não é de forma paternalista, não é de forma arrogante, é com a mesma razoabilidade com que lhe disse no último debate
que a sua entrada era completamente deslocada. E o Sr. Deputado hoje até gostava que a pudesse comentar. Disse o Sr. Deputado no último debate quinzenal: ó Sr. Primeiro-Ministro, isto começou tão mal, o senhor vai tão mal, e o senhor vai ter já a expressão disso nas próximas eleições. Eu hoje pergunto-lhe, ó Sr. Deputado, o que é que correu mal e a quem é que correu mal nas últimas eleições? Obrigado. Vamos agora então o Sr. Deputado André Ventura para continuar a questionar o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, o que correu mal foi isto. É que o PSD governou a 10 de março e ganhou e agora perdeu para o Partido Socialista. Foi isso que aconteceu ao governo. O que aconteceu foi isso. Vocês perderam as eleições. O Chega tinha 0 e passou a ter 2. Ora, o Chega tem 0 eurodeputados, passa para 2. O governo perde para o PS e o seu Primeiro-Ministro, na noite eleitoral, diz e cito: não fujo à verdade, perdemos estas eleições. E vem aqui pedir justificações. Pronto, perderam. É sim, perderam. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, sabe porquê é que perderam? Eu não estou aqui, não, o Sr. Primeiro-Ministro está enganado. Eu não estou aqui para estar ao seu lado, eu estou aqui para estar no seu lugar de Primeiro-Ministro e governar Portugal. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença perante Portugal. Essa é que é a diferença perante Portugal. Essa é que é a diferença perante Portugal. O país, Sr. Primeiro-Ministro, o país não tem que saber tudo. O país não tem que saber o que nós dizemos um ao outro, Sr. Primeiro-Ministro. O país não tem que saber, mas tem que saber uma coisa. Tem que saber que no dia e sempre que estiver em causa um governo ou os portugueses, como aqueles que frequentam a A4, a A22, a A28, os portugueses do interior do país que têm que pagar estradas pagas há 10 e há 20 anos, nós não teremos dúvidas, é ao lado deles que nós estaremos e não ao vosso. Não teremos dúvida nenhuma. Ó Sr. Primeiro-Ministro, era dispensável ouvir o que eu lhe vou dizer agora. Mas o Sr. Primeiro-Ministro disse, na altura, aqui o deputado André Ventura estava atrás de mim, palavras de Luís Montenegro, a mexer uma bandeira. Eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro, não era só atrás de si, era atrás de outro Primeiro-Ministro que coraria de vergonha com o seu apoio a António Costa hoje em dia. Era atrás de outro Primeiro-Ministro que coraria de vergonha com o apoio a António Costa. Não era só atrás de si, era atrás de outros que hoje se olhassem para o líder do PSD e dissesse que tem grandes qualidades de governo e de governação, António Costa, corariam de vergonha. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a história registará que liberais, socialistas e sociais-democratas se uniram para apoiar António Costa quando aqui o quiseram fazer derrubar. A história julgará e nas próximas eleições cá estaremos, certamente, para ver qual será o resultado dos portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Anunciou... Senhores deputados, não custa estar calado para ouvir outra pessoa. Vamos lá. Senhor Deputado André Ventura, se faz favor continuar. Sr. Primeiro-Ministro, anunciou 5 grandes reformas ao país. 5 pacotes de medidas variedíssimas, como o deputado Hugo Soares aqui disse, de trabalho intenso. Trabalho tão árduo que nós ainda estamos a sentir hoje. Com uma diferença, é que não chegaram ao Parlamento nenhumas leis, nem nenhumas propostas. O que o Sr. Primeiro-Ministro até hoje fez foi anunciar medidas de cartaz na corrupção, na saúde, nas migrações, na ação e na juventude. E eu queria lhe perguntar isto, Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, tem aí ao lado o Ministro de Assuntos Parlamentares, que até agora só entregou 6 diplomas no Parlamento. 6! Ou seja, um governo que queria reformar o país inteiro, anda a fugir ao Parlamento e não quer governar. Mas sabe porque é que não quer governar, Sr. Primeiro-Ministro? Não é porque tem medo de coligações diretivas, é porque quer falhar àquilo que disse em campanha eleitoral e nós não deixaremos aqui no Parlamento. Obrigado.
Senhor Primeiro-Ministro para responder. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Como disse, é um gosto. As basófias do deputado André Ventura continuam e nós respondemos a todas. Quem diria que a bancada do Chega iria ficar sensível com a utilização destas palavras? Quem diria? Quem diria? É de um primeiro-ministro, sim, e eu vou-lhe explicar porquê. Senhor deputado, é que não vale a pena nós brincarmos com coisas sérias. Sabe, o senhor deputado tem todo o direito de ter a ambição de querer ser primeiro-ministro. Tem todo o direito. O que já não tem é sustentação naquilo que está a fazer e nos objetivos que traça. Repare bem, o senhor deputado já disse que estava à frente do PSD, já disse que ia acabar com o PSD, já disse que ia ganhar as eleições e disse nestas eleições europeias, que aliás quis discutir, dizendo que o PSD tinha tido uma grande derrota, ou AD, que é mais correto. Nós ficámos de facto frustrados, ficámos a 0,8%, mais coisa menos coisa, do nosso objetivo. O senhor deputado enunciou como objetivo exatamente o mesmo que nós: ganhar. Portanto, nós todos temos de ser julgados por aquilo que são as propostas que nós estabelecemos com os destinatários da nossa ação. Eu estabeleci, com os partidos que compõem a Aliança Democrática e com o nosso eleitorado, a vontade de ganhar as eleições e de reforçar a nossa representação. Não ganhámos as eleições, perdemos, assumi essa derrota. Felizmente mantivemos a representação e ficámos até muito perto de a fazer crescer. E o senhor deputado que se propôs o mesmo objetivo ficou a que distância de cumprir o seu objetivo? Eu vou-lhe dizer, em termos de resultado global percentual, ficou a mais ou menos 23%. Em termos de desempenho individual, o senhor tinha que mais do que triplicar o seu score para conseguir obter o seu objetivo. Senhor deputado, com que legitimidade política, com que autoridade política é que o senhor deputado quer fazer esta discussão? Sinceramente, é outra vez... o senhor deputado quer fazer com o governo, comigo, esse jogo de palavras. Os deputados da sua bancada ficam ofendidos, acham que um primeiro-ministro não tem que entrar nesta discussão. Mas sabe, há uma coisa que as portuguesas e os portugueses têm de saber. Este governo e este primeiro-ministro estão aqui para cumprir o seu programa. Estão aqui para trabalhar na execução do seu programa. Mas se pensavam que nós também não tínhamos capacidade para o combate político, desenganem-se, senhores deputados, também estamos aqui para fazer o combate político. Claro, senhores deputados, e estamos aqui para assumir as nossas responsabilidades no final. Vamos ver, portanto, no final da legislatura, daqui a 4 anos, qual é o julgamento que o povo soberano vai fazer sobre o desempenho de cada um. Nós vamos sujeitar-nos a isso, senhor deputado, não temos nenhum problema com isso. Por isso é que eu lhe vou dizer, sobre a questão das portagens, o senhor deputado alinhou com o Partido Socialista num oportunismo completo, em falta de estratégia e em falta de sentido nacional. Eu vou lhe dizer porquê. Olha, em primeiro lugar, tratou com uma desigualdade total várias regiões do país. Porque uma coisa é fazer uma discriminação positiva de um território. E os territórios de baixa densidade, como disse há pouco, aqueles que têm falta de alternativas, merecem essa discriminação. Nós propusemos no Parlamento, senhor deputado, a redução em 50% dessas portagens. Mas o que o senhor deputado fez foi, estes aqui em concreto, ficam totalmente isentos. Os outros, todos os outros, pagam e pagam bem. E já agora, para que o país saiba, pagam inclusivamente nas SCUT, porque a abolição de portagens foi seletiva mesmo dentro das SCUT, não foi para todas. O senhor deputado, qual é a política de mobilidade que quer com esta mudança estabelecer no país? O que é que o senhor quer? Eu vou-lhe dizer o que é que nós queremos no governo.
Nós queremos no Governo que os cidadãos, podendo, possam usar meios de transporte menos poluentes, possam usar mais transportes públicos, possam usar mais o transporte ferroviário e possam naturalmente ser tratados todos por igual e ter boas condições, aqueles que vão para o trabalho de poderem ter essa mobilidade e aqueles que estão a trabalhar, as empresas, possam também ter condições para executar as suas tarefas. E isto tanto é válido para os territórios do interior como para outros territórios. Eu já lhe disse, sabe, eu tenho raízes no interior, conheço muito bem o interior e conheço bem aquilo que é o drama de olhar para o futuro e ver nesse futuro sombras, ver nesse futuro incertezas. Mas eu também sei o que é viver numa área metropolitana. Eu também sei aquilo que é hoje o drama de tantos milhões de pessoas à volta de Lisboa, da Almada, do Barreiro, do Montijo, aqui de Odivelas, de Loures, de Sintra, de Cascais, ou à volta do Porto, de Vila Nova de Gaia, da Maia, de Matosinhos, da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, de Gondomar, de Passos de Ferreira. Essas pessoas todas, qual é a política de transportes que o senhor tem para elas? O que é que vai fazer com as portagens que elas pagam hoje para levar os filhos à escola e para ir trabalhar? Senhor deputado, o senhor deputado sabe, nós estávamos disponíveis para nos sentarmos e olharmos para o país como um todo e estabelecermos os critérios para termos uma boa política de mobilidade, uma boa política de gestão dos equipamentos, uma boa política de gestão das concessões rodoviárias e uma boa política ecológica de privilegiar transportes não poluentes. Os senhores deputados foram pela fórmula mais fácil, fazer aquilo que era fácil, só para agradar, só para agradar, só para agradar. Senhores deputados, olhem para o resultado das eleições e vejam também aí o resultado que tiveram com isso. Eu apelava também à longa experiência do Sr. Primeiro-Ministro como parlamentar para compreender quão difícil é ao Presidente da Assembleia fazer a gestão dos tempos e de tendo que apelar a que se termine dentro dos tempos previstos e de também tornar-se incómodo estar sempre a dizer Sr. Deputado ou Sr. Primeiro-Ministro. Pedia essa experiência longa do Sr. Primeiro-Ministro nessa matéria também. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, eu não compreendo muito bem a sua basófia eleitoral, honestamente. E vou-lhe dizer porque, já que quero entrar nisso. É que a última vez que os dois fomos a votos, eu tripliquei o resultado do meu partido. O Sr. Primeiro-Ministro teve menos do que a anterior liderança de Rui Rio. Essa é a diferença. Essa é a nossa diferença. É a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. É nossa. Essa, Sr. Primeiro-Ministro, a história não nos tirará. É que eu tripliquei o resultado, o Sr. Primeiro-Ministro fez o pior PSD que já alguma vez tínhamos tido com o Rui Rio. Mas deixe-me dizer-lhe também, Sr. Primeiro-Ministro, que basófia com basófia que acha que vai ganhar tudo, nós não estamos nada arrependidos de dizer olhos dos portugueses que sim, propusemos o fim das portagens em Portugal. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? O Sr. Primeiro diz que já viveu no interior, conhece o interior, então certamente saberá que não só no interior, como à volta de Lisboa e do Porto, no Algarve, como as pessoas hoje sentem que num país que lhes dá uma das maiores cargas fiscais, ainda têm que pagar para andar pela autoestrada ou pelas estradas. Sim, nós não temos medo. O PSD quer deixar para as calendas gregas. Nós olhamos nos olhos e dizemos aos portugueses isto. Sim, se depender de nós, vamos acabar. Ouçam, leiam os meus lábios. Vamos acabar com todas as portagens em Portugal. Todas. Mas também, Sr. Primeiro-Ministro, com todas, não ficará pedra sobre pedra de uma autoestrada e de uma portagem. Pedra sobre pedra. Acabarão todas. Olhem, nem mais uma. É o que teremos em Portugal. Nem mais uma portagem. Nem mais uma. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de saber, honestamente já não tenho tempo, se os seus parceiros de governo do CDS estão de acordo com o apoio a António Costa, porque isto era engraçado de se perceber, porque nós já tínhamos tido notícia, quando o PSD chumbou as portagens, que o grupo parlamentar se tinha revoltado. Notícias públicas.
Agora gostávamos de saber se o CDS apoiou o António Costa, o Dr. António Costa. Era importante, porque anda a dizer há não sei quanto tempo que quer acabar com o PS e agora quer apoiar o Dr. António Costa para o Conselho Europeu, é um pouco estranho. Finalmente, Sr. Ministro e Sr. Presidente, apenas para que o Sr. Primeiro-Ministro usar o mesmo tempo que o Sr. Primeiro-Ministro, dizer-lhe isto. Sr. Primeiro-Ministro, eu nunca vi maior hipocrisia que a sua como em matéria de imigração. Num debate que teve comigo, o Sr. Primeiro-Ministro disse que estava de acordo em limitar a imigração e em estabelecer-lhe objetivos quantitativos. O Chega trouxe a este Parlamento as únicas propostas que punham ordem num país com imigração descontrolada. O PSD e o PS juntaram-se para as impedir. O Sr. Primeiro-Ministro não é Primeiro-Ministro de nenhum governo de direita. O Sr. Primeiro-Ministro é igualmente Primeiro-Ministro de um país tão socialista como o dos socialistas. E isso nós vamos combater até ao fim. Obrigado, Sr. Deputado. E o gongo soa, encerrando o combate. Ventura desferiu mais um golpe certeiro, destacando a sua visão clara e comprometida com Portugal. Com este último golpe, Ventura sai vitorioso deste round, mostrando, mais uma vez, a sua determinação em lutar pelo que acredita ser o melhor para Portugal. A rivalidade está longe de acabar, e todos estão ansiosos pelos próximos rounds desta disputa política eletrizante.